Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, amigos, colegas, conhecidos, familiares. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a este canal. Que alegria te receber aqui nesse vídeo, né? Saiba que o meu propósito aqui é compartilhar da palavra de Deus para juntos crescermos nesta graça e nesse conhecimento em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, já tem alguns dias que Deus tem colocado uma palavra ao meu coração, aonde o Senhor tem me ensinado através desta palavra muitas lições. E eu quero aqui, pela graça de Deus, compartilhar esta palavra. É um texto muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada. E eu quero aqui, juntamente, refletir com cada um de vocês. Amém? A palavra de Deus se encontra lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos estar lendo apenas o versículo de número 1. Está com minha Bíblia aqui, ok? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Salomão foi um homem muito sábio. Deus vai dar a Salomão aquilo que ele pediu. Salomão pediu sabedoria para Deus e Deus o concedeu. Salomão, além de escrever Eclesiastes, Salomão escreveu o livro de Cantares e de Provérbios. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a qual nós acabamos de ler, Salomão, usado pela sabedoria que Deus a tenha dado, Salomão vai tratar de uma palavra, de um tema muito importante para nós. Salomão vai destacar a respeito do tempo. E, meus irmãos, o tempo para Deus é algo precioso. É algo importante. É algo que o Senhor valoriza, é o tempo. Só que dentro desse versículo, a qual acabamos de ler, nós devemos aprender e a compreender algumas lições importantes. E a primeira delas é quando Salomão diz a respeito do tudo. A palavra tudo que Salomão está se referindo é tudo o que acontece em nossa vida. Salomão vai começar dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E o tudo está incluído o dia bom, mais o dia mau. O dia de festa, mais o dia do luto. O dia que recebemos a vitória, as conquistas, mas o dia também quando os nossos planos, projetos, expectativas não saem como a gente planejou. É importante falar isso, irmão. Por quê? Porque a falta de maturidade espiritual, a falta de compreensão, de sensibilidade de espírito, de entender que o tudo já foi determinado. O dia mau também foi determinado. É por isso que o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo já falou a respeito do tempo, quando ele disse: não ficais inquietos pelo dia de amanhã, ou não ficai ansiosos pelo dia de amanhã. Por quê? Porque basta cada dia o seu mal. Então, para cada dia tem o seu mal. Para cada dia tem um sorriso no rosto. A alegria, a vontade de viver, a motivação, que tudo vai dar certo no trabalho, os planos. E não é errado pensar assim. Mas também na vida daqueles que buscam a servir ao Senhor em espírito e em verdade, tenha certeza que todos os dias vai ter o seu momento mau. As provações, as tentações. E nós precisamos entender isso com muita clareza, em nome de Jesus. Então Salomão vai destacar primeiro o tudo. Então tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Saiba
que quando algo saiu do seu controle, meu irmão, você talvez tenha planejado muitas coisas, e a palavra já nos fala isso, que há muitos planos no coração do homem, mas quem dá a resposta final é o Senhor. Por isso que tudo é determinado por Ele. Para Ele são todas as coisas. Só que Salomão também vai destacar outra coisa importante, é sobre o propósito. Se no primeiro ponto Salomão destaca a respeito do tudo, que tudo tem o seu tempo determinado por Deus, mas também há um tempo para cada propósito. Diferentemente do tudo, o propósito é aquilo que permanece. Veja bem, Jesus, quando olha para Pedro e disse: Pedro, através de você edificarei a minha igreja. É quando Deus, meu irmão, te fez uma promessa, liberou uma palavra profética ao seu respeito, te fez, aleluia, acreditar aonde você iria, assim como Deus fez com Abraão e com muitos homens da fé. O propósito, diferente de tudo, é o que permanece. E por que o propósito permanece? Porque o propósito é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Propósito também está ligado à confiança que temos em Deus. Não é somente entender que o propósito é algo permanente, uma vez que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Entenda, mesmo que uma pessoa hoje se encontra, talvez seja você que está me assistindo agora. Talvez você, aleluia, Deus já liberou uma palavra ao seu respeito e talvez hoje você se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, aleluias, eu quero te lembrar que uma vez que o Senhor já liberou a palavra sobre a sua vida, ela já permanece. Ela permanece para sempre. Agindo o Senhor, quem impedirá, meu irmão e minha irmã? Veja bem, por quê? Porque o propósito não é algo que sai dos planos de Deus, não. O propósito para Deus, assim como o tempo que está incluído nele, é algo muito profundo. Porque, irmão, já pensou, se na primeira vez que nós falharmos, errarmos, pecar, porque pecar é errar o alvo, o Senhor tirasse o propósito de nós? Não faz sentido do filho pródigo, por exemplo, que volta para a casa do pai e o pai o recebe de braços abertos. Então veja bem, o propósito para Deus tem o seu tempo também. Entender isso, às vezes é muito difícil, mas precisamos buscar com clareza o que é o real sentido do propósito. O propósito para Deus é algo importante. Então veja bem, para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, se há um tempo para tudo, há um tempo para cada propósito. E o propósito de Deus em nossa vida, ele permanece para sempre. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente não seja digno, volto a dizer, a gente falha, a gente erra, somos limitados. Mas mesmo assim, Deus, todos os dias, usa da misericórdia dele, da sua graça para conosco, para nos aperfeiçoar, para nos darmos tempo de arrependimento, para que venhamos alcançar com santidade, com perfeição, seu verdadeiro amor. Meus irmãos, falei para os irmãos que eu não vou prolongar muito, não vou adiantar demais, tá? Mas o que eu quero deixar de reflexão neste vídeo é: eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as lutas, os planos, os propósitos, aleluias, os desejos do teu coração, aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor, tem pedido a Deus. Saiba também que Deus nos dá aquilo que nós pedimos, não porque nós não merecemos, aleluias, porque o nosso comportamento com Deus, aleluia, nos faz, aleluia, receber as bênçãos do Senhor. Diz a palavra que o significado da graça é favor imerecido, mas as bênçãos não estão ligadas à graça, porque Deus falou que se nós,
aleluia, obedecermos a Ele, não é as bênçãos que nós devemos correr atrás dela, é as bênçãos que irão nos alcançar. Então veja bem, nós merecemos sim as bênçãos do Senhor que Ele quer nos dar. Só que o Senhor prefere nos preparar primeiro para receber essa bênção. Por isso há um tempo determinado. Eu vou dar um exemplo. Tem coisas talvez que Deus não colocou ainda em nossas mãos. Porque Ele sabe, irmão, que se colocar, nós não temos maturidade de lidar com o dia mau. Eu vou dar um exemplo de Jó. Jó, ele começou com tudo. Por quê? Porque no início da história de Jó, ele já possuía os bens. Então veja bem, tempo na vida de Jó, ele já possuía. Quando ele perde tudo, aí Deus mostra a fidelidade de Jó. Outro propósito. O terceiro propósito, quando Deus restitui tudo na vida de Jó. Por isso ele disse, é a confiança de Jó em Deus, o terceiro propósito. Porque mesmo Jó falou, aleluias, quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Então veja bem, o Senhor sabe, irmão, o tempo de nos abençoar, mas Ele prefere nos preparar, olhar para nós e falar, está preparado, estar como eu queria para abençoar. Louvado seja Deus. Mas o mais importante não são as bênçãos do Senhor. O mais importante é entender que o dia bom, o dia mau, as lutas, dias de festa, mas os dias de guerra também já foi determinado por Deus. Entender isso é uma grande dificuldade. Veja bem, e aqui eu encerro. Esse versículo, irmão, é um versículo muito conhecido. Se não um dos versículos mais conhecidos por nós, pelo mundo. Só que na maioria das vezes, quando a gente olha para Eclesiastes capítulo 3, a gente pensa o seguinte, há um tempo para todas as coisas. Deus vai me abençoar no tempo certo. O carro vai chegar, a chave da casa vai chegar, a empresa vai chegar, esses planos vão dar certo porque há um tempo. Ei, mas não se esqueça que esse momento, agora mesmo, que você parou para ouvir esse vídeo, escutar esta palavra, já foi determinado por Deus para que você viesse, chegasse aqui e recebesse mais uma porção daquilo que Deus já preparou antes de você nascer. Acredite, meu irmão, nada é por acaso. Continue firme e fiel nos caminhos do Senhor e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre, te proteja e até mais.